Olá, bom dia, eu sou Fábio de Oliveira. Estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 3 de abril de 2018, agora 3 horas da manhã e 18 minutos. Bom, eu estou com a série O Caminho para a Razão. Eu só dei um bom tempo para gravar um outro. E nessa série, até acabar, estou falando sobre a minha decisão de sair da religião e depois abandonar a crença definitiva. Como quando eu fiz aquele vídeo que eu saí do sistema religioso, eu ainda acreditava na Bíblia, aquela coisa toda, porém o vídeo ficou muito longo. Então esse vídeo, Caminho para a Razão, eu já tenho, claro, hoje uma visão diferente do que eu tinha na época que eu saí da religião, e estou contando passo a passo. Bom, eu havia falado, quando eu saí da igreja, estava acreditando ainda, mas ainda era um desigrejado. Mas eu esqueci de contar algo. Por isso, esse caminho, o Caminho para a Razão 10, eu chamo que é um adendo. Olha só, o que é o Caminho para a Razão? Como eu já disse, o que eu trato nesses vídeos, dessa série. Mas o caminho para a razão é a reflexão, é o raciocínio, é a pesquisa, é o estudo, é a busca do fundamento das coisas. Aí você vai raciocinar e vai agir de acordo com coisas coerentes, tá ok? Sempre falo isso. Às vezes a palavrinha em um outro pode ser diferente, mas o caminho para a razão é esse. A reflexão, é o estudo, é a busca da informação, é a busca do fundamento das coisas, da origem, entender a coisa pelo lado racional. O caminho para a razão é viver pelo lado racional. Muito bem. Eu havia esquecido de falar algo que aconteceu, mas eu tenho que contar isso aqui. Uma das coisas que aconteceu, além de ver aquelas brigas que eu via no ministério, já falei sobre isso, e eu tinha separado da minha esposa, na época minha esposa, né? Divorciei e voltei para o Rio de Janeiro. Morei em Minas 7 anos, morei lá de 2005 até 2012, foi quando eu me divorciei. Eu casei em 2011, fiquei 9 anos, 2011, desculpa, eu casei em 2013, eu fiquei 9 anos casado, e quando eu terminei, bateu aquele choque. Por quê? Que a Bíblia diz é uma coisa e a realidade é outra. Eu fico vendo pessoas que diziam assim, que Deus restaura casamento. Mentira, não restaura nada. Às vezes as pessoas, elas restauraram porque por N motivos, mas não foi Jesus que restaurou. Senão todas as pessoas que fossem evangélicas e estivessem separando, esse Jesus ia restaurar. E nós lutamos muito, aconteceu, não vou falar os detalhes aqui porque houve a separação, e nós tivemos um tempo de convivência depois disso, ainda um certo tempo. Mas aconteceu. E eu fiquei desesperado. Por quê? Porque a Bíblia dizia que Deus abomina o divórcio e aquela coisa toda que eu vi em Mateus, tem em Malaquias. E eu via que, se Deus abomina, ele não suporta, por que não restaurou? Aquilo entrou em conflito com a minha fé. Na época, na minha fé, o que eu tinha na época. Hoje eu não tenho fé mais. Tá? Quando eu digo minha fé, a fé que eu tinha na época. Então aquilo entrou em conflito. Eu fiquei assim, onde está Deus aí? Eu fiquei com medo de pecar, lógico, eu continuei na fé. E eu vi que, foi uma das coisas que eu vi que estava escrito, mas acontecia diferente. Eu já estava analisando algumas coisas e juntando ainda no meio cristão. O tempo passa, eu aceitei aquilo ali. Lógico que eu tentei cometer o suicídio quando a situação estava desesperada. Quem me conhece sabe, pessoas falam que quem se mata é só ateu. Não. Eu tentei me matar, acho que umas 3 vezes, não depois disso, no meio, quando eu ainda era cristão. Olha como é que é o exemplo. Depois de ateu, nunca mais tentei me matar. É interessante, as pessoas gostam de falar, né? Que a religião, ela leva a pessoa ao pior desespero. E eu falo, quando eu estava com problemas, não vinha ninguém me ajudar. Então as pessoas dizem que tem amor, pelo contrário, a gente tem amor coisa nenhuma, a gente tem amor para você entrar na igreja. Depois que você entra, acabou o amor. E eu vi que aquilo ali entrou um choque muito grande. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele abomina o divórcio, mas
permitiu aquilo e não restaurou coisa nenhuma. Então eu vi que a oração é inútil, a fé é inútil. Estava começando a juntar. Tudo bem. Depois que eu comecei a superar, que eu não... depois que eu tentei o suicídio e não consegui terminar, ou melhor, terminei aquilo, fiz, mas eu não consegui acabar com a minha vida. Por quê? Me ajudaram, eu tomei uma infinidade de remédios que não sei como é que eu sobrevivi. Claro que não foi Deus, foi meu corpo que resistiu, porque Deus nenhum ajuda ninguém. Quem me ajudou foram pessoas. Mas, no entanto, superei a separação. Eu comecei a ver algumas incoerências no meio evangélico. Eu comecei a ver incoerências do pastor, daquilo que era pregado e daquilo que ele fazia, quando você não pode falar a verdade. Lembra que eu falei no último vídeo? No último ou no penúltimo, que eu falo do caminho para a razão, quando você não pode pregar a verdade. Por isso eu saí e eu vi, bom, se aqui não pode pregar a verdade, esse lugar não é o lugar certo. Muito bem, mas eu comecei a ver umas coisas, que é os plágios dentro da igreja. Os plágios, principalmente nas festas. O Natal tem um plágio, a Páscoa tem um plágio. Eu vi assim, peraí, como é que as pessoas têm um plágio de algo pagão, que eles dizem que ser abominável, ser do maligno, e eles praticam com outra roupagem? E mesmo você levando aquilo, as pessoas dizem, não, mas nós praticamos isso, mas é a verdadeira celebração. No caso, quando eu soube da Páscoa, que era a Páscoa de Ostera, claro que os outros plágios eu não sabia ainda. A cruz não é original, o nome da Trindade não é original, isso eu fiquei sabendo depois. A Arca da Aliança não é original. Eu tenho um vídeo falando sobre a Arca da Aliança, eu tenho um vídeo falando sobre o Natal, eu tenho outros falando sobre a Páscoa, fiz recentemente. Mas quando eu vi essas coisas, isso começou a mexer comigo e ver, bom, tem algo errado. Eu esqueci, por que eu estou falando? Vou repetir, por que eu estou falando do caminho para a razão ainda? E já tinha terminado do tempo que eu estava ainda no meio cristão. Por que eu voltei? Porque eu esqueci de falar esses detalhes. Então, eu precisei sofrer, não digo que eu tenho que sofrer para poder aprender, não, mas para poder despertar do engano, eu tive que sofrer. Por quê? Porque eu vi que a coisa não funciona. Eu vi que o sofrimento faz parte da vida humana, infelizmente, porque a vida ela é injusta, como eu sempre digo aqui, ela é injusta, e vi que quando você clamava com toda a sua fé, nunca clamei para poder ficar rico, nada disso, mas para coisas mesmo que eram desesperadoras, e vi que nunca acontecia nada. As coisas que aconteciam, que supostamente atribuíam a Deus, não era nada demais, era simplesmente o agir natural das coisas. Simples assim. Então, eu vi com o meu divórcio, na época, que Deus nenhum age em seu favor. Já tinha visto outras coisas nas profecias mentirosas, no cargo de pastor que não tinha amparo nenhum, no dízimo que era uma mentira, nas mentiras sendo pregadas, entendeu? Depois eu vi, quando eu saí, as incoerências da Bíblia e as festas pagãs, e eu vi assim, opa, peraí, se a igreja que diz ser detentora da verdade, pregadora da verdade, vive de mentira aqui no meu lugar, mas não só isso, mas eu ainda acreditava na Bíblia, mas ainda fiquei com uma dúvida. Por quê? Porque uma oração que, segundo a Bíblia, que o casamento era de Deus, o que o Deus uniu jamais separa o homem, porque as pessoas viviam falando, bom, quem uniu vocês foram Deus, foi Deus. E eu vi assim, pô, foi Deus que uniu, então por que aconteceu a separação? Então isso balançou. E o bom é isso, gente. Onde houver fé, que eu leve a dúvida, porque a dúvida faz você pensar. A dúvida faz você refletir. Quando eu comecei a duvidar um pouco, lógico, eu fiquei com medo, porque aquela coisa está tão entranhada na sua cabeça que você pensa que você está blasfemando contra o espírito pombo, você pensa que está pecando, mas nada disso, é porque é o medo que a religião colocou, e isso não sai de uma hora para outra. Até a hora que você vira uma pessoa racional, aí você para de viver por fantasias. E foi o que aconteceu. Eu precisei
ter a dúvida na minha mente para que eu viesse a refletir sobre a religião. Quando eu saí, isso ficava muito na minha cabeça, até que eu esqueci, e quando eu larguei a religião, quando eu larguei a igreja, os outros vídeos estão aí do Caminho para a Razão, você veja quando foi o momento, só estou dando um adendo nesse vídeo aqui. Eu comecei a ver, depois que eu saí, que eu comecei a ver que realmente não existe poder nenhum, não existe ação sobrenatural, o que existe é o natural. E quando a dor veio e trouxe a dúvida, o bom foi que a dúvida fez com que eu começasse a refletir, começasse a buscar. Então, não adianta as pessoas te enganarem. As pessoas estão, às vezes, achando que estão sendo provadas, até a hora que a dor for tão forte e você vê que as orações não estão sendo respondidas porque não existe nenhum ser respondendo nada, e você começar a buscar e ver que você devotou a sua vida a uma mentira. Foi o que aconteceu comigo. Claro que, você ficou frustrado porque Deus te decepcionou. Não, eu não fiquei frustrado. Eu tive frustrações ao longo, tive alegrias ao longo do tempo, mas eu vi as incoerências e vi a inutilidade da fé, porque a fé é inútil. A fé faz você pensar que está sendo ajudado enquanto você continua sofrendo. Você pensa que está alegre, mas a dor continua ali e você não faz nada achando que tem um ser mágico te ajudando. E o sofrimento naquele meio, principalmente a dor da separação, fez com que eu refletisse sobre a realidade. E a realidade mostra que não há um ser mágico ajudando ninguém. É só você e outros seres humanos. Tudo bem, gente? Então, isso ajudou o que eu tivesse dúvida. Essa dúvida ela florou depois que eu saí do meio religioso e quando eu comecei a ver as incoerências da Bíblia e as incoerências no mundo real, que nada acontecia. Depois eu vou continuar falando sobre a tomada de decisão de largar em definitivo a fé e a crença, melhor dizendo. Eu tinha falado quando eu saí do meio cristão, mas eu tinha esquecido de relatar esses 2 pontos, que foi o meu divórcio e as incoerências que eu vi alguns plágios que eu tinha visto ainda dentro do cristianismo. Isso fez eu pensar um pouquinho e ir atrás de informação. Tá bom, gente? Então, era o que eu tinha para falar. Reflita, busque, pense, duvide, até você chegar ao fundamento das coisas e ver, o que é fantasia e o que é realidade. Hoje eu prefiro viver pela realidade. Por mais dura que seja a realidade, eu prefiro a realidade, porque a realidade dura faz com que eu tente fazer alguma coisa. A fé vai fazer com que eu me acomode a uma situação de submissão, achando que algum ser mágico, algum ser divino irá me ajudar, e não vai me ajudar, e vai fazer eu piorar, porque enquanto eu poderia fazer alguma coisa, eu estou esperando a ajuda de um ser inexistente. Então, está aí, O Caminho para a Razão, parte 10, foi apenas um adendo, e eu depois estarei dando sequência a essa série. Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau, tchau.